E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast de hoje. Bom, a gente vai falar de tudo um pouco, né? De tudo um pouco não, vamos falar de pouca coisa hoje. Espero não me delongar, né? A gente vai falar um pouco de Campeonato Paulista, tem a rodada do Campeonato Carioca que vai rolar hoje, inclusive, né? Passa por algumas notícias esportivas, né? Aquela história do Mateuzinho no Corinthians, que loucura, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. A gente ri, mas é aquela risada para não chorar. E ao final do podcast, a gente vai ouvir um pouco das palavras do técnico do São Paulo, Thiago Carpini, o empate com o Mirassol. O jogo teve polêmica, importante a gente destacar aqui. Eu não vou entrar em polêmica, obviamente, mas vamos falar. A gente tem que falar sobre o lance, é um lance, assim, né? Bom, tirem as suas próprias conclusões, né? Antes de mais nada, pedir até desculpas ao torcedor tricolor, porque a gente costuma ouvir, né, as coletivas de apresentação, né? E a do Carpini também foi muito boa, me passou uma boa impressão. Quando foi anunciado, a gente falou aqui, né? E eu ouvi tantos outros influencers tricolores, né? Em relação ao Carpini, um treinador novo, muito jovem, existe aquele receio. São Paulo é um time que hoje era para ser uma temporada de novas conquistas, e com a chegada de um treinador iniciante, se é que a gente pode dizer assim, existe o receio, não que o São Paulo não tenha capacidade, mas existe o receio de, olha, pode não ganhar nada, né? Então seria mais ou menos um trabalho de reconstrução, né? Se o Dorival faria um trabalho de repente, ascensão, ele fez o trabalho de reconstrução, seria uma temporada de afirmação, mas também de ascensão. Hoje, o Thiago Carpini, ele é uma dúvida, não há, assim, não tem como negar, né? Mas a gente torce, obviamente, para o sucesso do treinador, e as primeiras palavras na coletiva de apresentação, para mim, foram bastante promissoras. Eu gostei bastante da postura, da forma como o Carpini ele se articula, ele se pronuncia, né? Então a gente vai dar uma moral, vamos ver um pouquinho hoje as palavras agora, treinador do São Paulo, né? Thiago Carpini, enfim, vamos embora, gente, ó. Vamos com as notícias esportivas. É a primeira, gente. Pô, é brincadeira, né? É uma coisa de louco. As coisas do futebol, né? As coisas do nosso futebol. Então, o Mateuzinho, acho que todo mundo sabe, né? O torcedor, deixa uma moral aqui, o crédito ao Globoesporte.com, tá? A matéria é por Bruno Cassucci, Emílio Bota, José Edgar de Matos, tá? Deixar os créditos aqui de antemão, antes que me esqueça. Bom, acho que todo mundo, acho que não diria todo mundo, mas o torcedor corintiano já sabia, né? Já tava nessa expectativa da, da estreia do Mateuzinho, né? Ele já tinha chego em São Paulo, fez os exames médicos, né? E estava ali num trâmite burocrático de acerto de valores com o Flamengo para de fato confirmar, né? Ele viria a ser o reserva do Fagner. Então chegou a vestir a camisa do Corinthians, tem a foto dele aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Cadê o Mateuzinho? Chegou a vestir a camisa do Corinthians, treinou tudo bonitinho, mas não rolou, né? Fez exame médico, treinou, vestiu a camisa do Timão, não vai jogar pelo Corinthians em 2024, né? Era tratado como um reforço certo, e aí as negociações com o Flamengo foram encerradas, né? Três cláusulas contratuais foram determinantes para o término das tratativas. Nenhuma taxa de vitrine, o Corinthians propôs 20%, valor de compra pré-fixado em 11 milhões de euros e cláusula de retorno imediato, tá? Eu não sei quais as nuances e os detalhes de cada um. Fato é que não rolou. Muito, eu não diria que muito me espanta, mas é assim, me causa uma certa estranheza, né? A gente é um início de temporada onde o presidente Augusto Melo vem, vem, vem noticiando, né? Uma série de. Bom, vamos pegar aqui, ó. Corinthians e Flamengo estão conversando porque os moldes que foram apresentados, o contrato, o Corinthians não vai aceitar. Né? O Corinthians não vai mais ser trampolim para ninguém, então a gente vai conversar em chegar num denominador comum, tá? Sem o Mateuzinho, o Fagner, ele já seria a opção principal, na minha opinião, apesar de uma temporada passada um pouquinho ruim, um pouquinho abaixo.
mas ele já se apresentou até numa forma física um pouco diferente, né? Gerou até uma certa repercussão nas redes sociais, um pouco mais fininho. Eu acho que seria o nome, né? O nome para ser titular. O Mateuzinho ganharia espaço naturalmente. Imagino eu que se lá estivesse, seria titular no decorrer da temporada, tá? Bom, a cronologia dos fatos. 15 de janeiro, o Corinthians fez a proposta. 16 de janeiro, Mateuzinho fez o último treino no Flamengo. 17, ele viajou para São Paulo. 18, foi até o CT para resolver pendências médicas. 19, apareceu pela primeira vez com a camisa do Corinthians no CT Joaquim Grava. Dia 20, participou do treino aberto. Então, o torcedor que foi no treino aberto, inclusive, teve a oportunidade de ver Matheus. E deve ter registros fotográficos, né? 21 de janeiro, sem Mateuzinho, o Corinthians estreou no Paulistão contra o Guarani. 22, Flamengo se posiciona sobre os entraves. 22 ainda, diretor de futebol admite, o Rubens Gomes admite divergências. Dia 23, o Corinthians comunica o Flamengo da desistência. E aí, ainda no 23, nota oficial, dia 24, Mateuzinho retorna ao Rio de Janeiro e ficará à disposição do Flamengo para a disputa do Campeonato Carioca, tá? Então o presidente do Corinthians vem, não digo presidente, né? Obviamente é na figura do presidente, mas o Corinthians abalou aí abalou não, também movimentou os noticiários esportivos com notícias aí de um aporte financeiro considerável, né? Enfim, um milagre econômico, né? Em virtude de parceiros financeiros bastante poderosos. Então, eu não digo que causa estranheza, mas me causa uma certa curiosidade. É óbvio que isso mostra também, em contrapartida, antes que o torcedor me critique, uma postura diferente. Porque se fosse uma gestão do grupo político do André Sanches, eles fariam o que fosse preciso, fariam até loucuras. Então, o atual presidente já me mostra uma outra postura, de que apesar de. E aí, por isso que eu falo, causa uma certa estranheza, porque apesar de tanta grana que entrou, essa grana, agora sim, com muito bom senso, vai ser bem utilizada, né? Não vai ser, vamos dizer assim, mal administrada para cometer uma loucura de trazer um jogador, de aceitar situações contratuais que mantenham o clube numa situação de, poxa, preciso pagar no futuro, a gente pode se complicar no futuro. Então, são duas coisas, né? Eu não digo que é uma coisa ruim, me causa estranheza por tanta grana que foi noticiada que vai entrar e que já está entrando, e neste momento a desistência me mostra que, olha, é uma gestão consciente, não vão cometer loucuras. Então eu acho que é o correto. É o correto. Eu acho que, assim, não é demérito, não é vergonha você desistir de um acordo, por mais que o jogador já tenha vindo para São Paulo, vestido a camisa do clube. Eu acho que não é vergonha. Vergonha é você deixar um legado negativo, o legado tal do legado maldito, né? Maledito, né? Eu acho que, assim, o mais correto é isso. Se você vê que, poxa, pode comprometer não só a minha gestão, gestões futuras, com um contrato maluco, né, com opção de compra, enfim, obrigatoriedade de compra, não sei qual os detalhes do contrato, eu acho que você tem que pular fora. Né? Eu acho que isso não é demérito, isso não é vergonha, isso não é mostrar fraqueza. São dois clubes que hoje estão numa realidade diferente, tá? Não estou aqui questionando história, conquistas e tamanho de torcida. O que eu tô pontuando é questão administrativa financeira. São dois clubes que estão em dois momentos diferentes. O Flamengo não precisa dessa grana. Então o Flamengo vai pedir o que ele quer. E o Corinthians vai ter que negociar para ver se o rico cede alguma coisa, né? Não que o Corinthians não é rico. O Corinthians hoje é o rico endividado. O Flamengo é o rico sem dívida, né? Então, você tem que negociar com o rico sem dívida. Ele vai pedir o que ele quer. Ah, baixa um pouquinho. Não, não vou baixar. Pô, mas você vai ganhar uma grana legal? Não, mas eu não preciso disso. Eu não preciso de mais dinheiro. Esse é o ponto, né? Então é muito difícil a negociação mesmo. E não tem, assim, você tem que aceitar que a realidade é diferente. O Corinthians tem que seguir por um caminho para que daqui a alguns anos chegue num patamar que está o Flamengo hoje. Eu acho que isso tem que servir até de exemplo
não só para a atual gestão, mas para as futuras gestões e até para o torcedor corintiano de, olha, isso aqui foi um exemplo de que ó, a gente precisa sanear os nossos problemas, a gente precisa arrumar a casa, porque daqui a 2, 3 anos eu quero estar nesse patamar de chegar, de ver uma equipe querer contratar, pô, vamos emprestar o cara? Vamos. Quanto você quer? Tanto. Pô, abaixa aí. Não, não preciso. Não, pô, ajuda nós. Não, não vou abaixar. Eu não preciso desse dinheiro. Esse dinheiro não vai impactar na minha folha salarial. Esse dinheiro não vai comprometer as minhas finanças, né? Então, acho que isso tem que seguir de molde. Não vejo demérito nenhum. Acho que está no caminho certo. Essa tem que ser a nova postura, né? É que eu falo assim, o questão da estranheza é em relação a tanto dinheiro que entrou, e aí de repente parece que pô, podia dar um pouquinho a mais, né? Mas eu não, como eu falei, eu não sei dos detalhes do contrato, do que o Flamengo estava pedindo. Então, na dúvida, cai fora, né? Na dúvida, cai fora. Eu acho que fez correto e vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver as cenas dos próximos episódios, dos próximos capítulos, né? Acho que não tem mais capítulo nenhum. Vamos passar para a próxima notícia. Esse aqui, apenas a nível de curiosidade, né? O Novo Hamburgo, isso no Campeonato Gaúcho. Atacante Anderson Tanque, né, do Novo Hamburgo, recebeu a notícia da morte do pai, pediu para jogar e com 1 minuto dentro de campo ele fez um gol, né? Gol que aí dedicou ao pai dele. Enfim, não vou rodar aqui a entrevista com o Anderson Tanque, mas cara, assim, palavras dele aqui, tá, aspas, infelizmente hoje recebi a notícia que perdi meu pai, passando por um momento muito difícil, mesmo assim optei por jogar e este gol é para ele, cara. Pô, eu gosto de trazer notícias assim emocionantes, né? Não, não é legal trazer a notícia, até porque o atleta perdeu um ente querido, né? Então não é uma notícia legal, mas eu digo assim, é na questão da superação, né? Do quanto que, assim, o cara, ele, não sei, de repente uma válvula de escape, a adrenalina estava muito alta, precisou homenagear meu pai, enfim, eu não sei o que que passa na cabeça do atleta nesse momento, né? Mas é um momento muito difícil e, cara, assim, homenagem bonita, cara. Homenagem muito digna. Eu trago a notícia porque, volto a repetir, eu acho que notícia por Bruno Marcilli, deixar o crédito aqui, eu acho que, cara, é daqueles momentos mágicos que o esporte pode proporcionar. É um momento de muita dor, um momento de muita tristeza, de muito sofrimento para o atleta e para a família e para o ser humano, né? Eu falo do atleta para o ser humano e a superação, né? De ir lá, de entrar em campo, enfim, de protagonizar, de fazer parte dessa vitória e de repente ter essa possibilidade de fazer uma bela homenagem, tá? Então aqui fica a nossa singela homenagem ao Anderson Tanque. A gente sabe que é um momento muito difícil, já passei por um momento semelhante, sei como é que é. E sucesso, cara. Desejo sucesso, tá? E muita superação. Já mostrou que é um cara diferente, continue fazendo e homenageando o seu pai, porque é muito bonito. A história é bonita. É triste, né? A gente sempre fala que é triste, mas a história é bonita, tá? Bom, vamos pro futebol agora. Copinha, Corinthians e Cruzeiro, tá? Vai ser amanhã, no dia do aniversário de São Paulo. Infelizmente, o jogo não será no Pacaembu, né? Existiu uma promessa das autoridades paulistas de que o Pacaembu estaria finalizado, as reformas estariam finalizadas até a final da Copinha. Fato é que se você procurar, eu não sei com qual o embasamento para dizer que o Pacaembu estaria finalizado, porque na hora que começaram as notícias, os noticiários esportivos, né, começaram a filmar ali do helicóptero, né, os drones, ver como é que estava o estágio das obras no Pacaembu. Quando eu olhei naquele momento, eu já dizia que não ia acontecer. E os caras falaram que ia rolar, né? Não vai acontecer. Passou mais uma semana, aí quando vai passando semana, os noticiários vão cobrindo. Pô, será que vai dar tempo? Não vai dar tempo. Não vai dar, não é pessimismo, gente. A gente sabe como é que é, apesar de o estádio do Pacaembu ter sido concedido à iniciativa privada, né? Bom, para quem é de São Paulo sabe muito bem que essa questão de conceder alguma coisa pública à iniciativa privada
não é sinônimo de sucesso, né? A gente tem linhas de metrô que são extremamente mal administradas. A gente tem o próprio Parque do Ibirapuera, né? Para quem viu as chuvas recentes, caiu parte da marquise, tudo bem, não era obrigação da concessionária reformar aquela região, né? Aquela edificação, mas enfim, né? Ela está administrando a parada, né? Ela tem por obrigação, pelo menos, conservar, né, algumas coisas, áreas anexas, enfim. Não sei quais os detalhes do contrato, mas imagino eu que alguma coisa legal dava para ser feita, né? Para minimizar o estrago. Agora tem o estádio do Pacaembu, enfim, né? Tudo isso heranças de uma gestão. Cara, eu não gosto de falar de política e você me perdoe se não vou citar nome também, se você me perdoe se você gostou muito ou é fã daquele do político, né, que iniciou essas concessões, dizia que ia resguardar o dinheiro público, né? O governo ia economizar tantas e tantas grana, tantos e tantos milhões, né? Em manutenção, enfim, fato é que até hoje o cidadão paulistano não está vendo vantagem nenhuma disso, né? E hoje, né, eu citei o Parque do Ibirapuera, volto a repetir, sou de São Paulo, peço perdão para quem não é, o preço do estacionamento só sobe, né? Porque os caras agora são donos e eles põem o preço que quer, né? Então, enfim, né? A gente fica muito triste, porque agora não eu não acho que é ruim a final ser realizada na Neoquímica Arena, que aliás é uma belíssima arena, e o gramado da Neoquímica Arena é um dos melhores gramados, não só de São Paulo, mas do Brasil. Acho que a garotada tem que jogar nas melhores condições possíveis, mas o Corinthians joga em casa, né? É um fator, cara, assim, é um fator que pesa. É um fator de peso. O Pacaembu seria como se fosse jogar em casa? Sim, porque é um time paulista contra o time mineiro. Mas, né? Mas, ainda assim, não seria casa de fato, né? Por muitos anos o Pacaembu foi a casa do Corinthians, mas hoje não é. O Corinthians tem a sua casa, então ali seria um território neutro, se é que a gente pode dizer assim, né? Apesar de toda a história de glórias e conquistas que o Corinthians teve no estádio do Pacaembu. Mas não é, né? Então dá para dizer que seria um estádio mais neutro, né? Agora não, joga em sua casa mesmo, casa cheia, mas tá aí, né? Uma equipe que há muitos e muitos anos não chegava, não voltava à final da Copinha, que é o Cruzeiro, bateu o Flamengo e lá está, tá? E lá está, promessa de uma grande final e a gente fica na expectativa aí, o Corinthians podendo ganhar mais um título, né? Impressionante. O Corinthians é uma máquina na Copinha e o Cruzeiro tentando retomar os tempos de glória. A gente vai acompanhar de tudo um pouco e a gente vai falar um pouquinho, né? Amanhã não, né? Porque eu sempre gravo o podcast num horário alternativo. Muito provavelmente depois de amanhã a gente fala um pouco mais sobre a Copinha, tá? Campeonato Paulista, Mirassol e São Paulo 1-1, Água Santa e Botafogo. Água Santa perdeu do Botafogo. E, bom, eu não, sinceramente, eu não acompanhei, peço perdão aqui aos torcedores, não acompanhei Água Santa e Botafogo, mas Mirassol e São Paulo é o tal do jogo que a gente vai falar um pouco mais, é o tal do jogo da polêmica e a gente vai ouvir o Thiago Carpini daqui a pouquinho, tá? 1-1, Mirassol saiu na frente, o São Paulo chegou ao empate com o Galopo e o Galopo conseguiu fazer o gol da virada, tá? O Galopo foi uma bela jogada pela esquerda ali, ele recebe e chuta assim, chute belíssimo, né? Belíssimo. Nem parece que o Galopo estava parado, né? A qualidade é um jogador tecnicamente diferente, tá? Ele demorou um pouquinho eu acho que assim, a se ambientar, não só na cidade de São Paulo, né, mas no próprio CT do Morumbi, no time ali do São Paulo. E aí, quando ele estava de repente no seu melhor momento, ele se lesionou. Ele teve uma lesão muito grave, muito séria, e está retornando agora. Nem parece que parou, porque é um cara que, cara, os chutes é impressionante, né? E o gol que ele fez, um belíssimo gol, que foi anulado, né? Aí é a tal da polêmica, porque no momento do chute, o Caleri, ele tá na frente do goleiro Muralha do Mirassol. E a arbitragem deu impedimento, porque ele atrapalhou o goleiro no lance. Para mim, minha opinião, tá? Minha opinião. Não quero entrar em polêmica. Gol válido, tá? Gol válido. O Muralha não ia chegar no chute do Galopo, nem se ele tivesse bem, nem se ele tivesse mais recuado, se ele tivesse posicionado, ele não ia defender. Não foi o Caleri que atrapalhou a ação dele ali.
óbvio que dá uma atrapalhada no ângulo de visão e talvez tenha prejudicado o reflexo do goleiro, mas, gente, sincero honestamente, a gente que já viu futebol há tantos anos, é o tipo de chute que o goleiro não chega, não tem como chegar. Chute alto, forte, com efeito, saindo do goleiro, bem colocado, não ia ter como chegar, né? Por mais que ele tivesse muito bem posicionado e com os reflexos ali, sem o Caleri para os reflexos funcionarem no momento certo, eu acho que ele atrapalhou de fato, né, a ação do goleiro, mas ele não ia chegar. Por isso que, para mim, gol válido. Agora, sim, a arbitragem vai ter que olhar e falar, cara, não estamos analisando se o goleiro ia chegar ou não. A gente está analisando a ação do Caleri, né? O Caleri atrapalhou, é uma infração, então a gente vai marcar. Talvez a arbitragem tenha analisado isso, mas eu sempre falo aqui, cara, a gente tem que. é, o futebol, ele, assim, eu acho que para lances, infração, assim, o que é infração, concordo. Mas o futebol, ele ainda assim, e a arbitragem tem muitos erros por causa disso, tem o fator humano, né? Tem o fator humano. E o fator humano tem que ser levado em consideração. E o espetáculo tem que ser levado em consideração. Por isso que eu sou a favor de, poxa, houve uma infração de repente? Talvez de fato tenha havido. Eu, Se eu for analisar friamente, para mim, houve sim uma interferência do Caleri na ação do goleiro Muralha. Mas isso comprometeu a jogada? Né? Isso, o Muralha chegaria? Não. Então eu daria o gol. Por isso que eu falo assim, por mais que a gente tenha que avaliar o lance friamente, a gente também tem que. A arbitragem e os erros acontecem por causa disso, tá? Tem muito do componente humano. E esse componente humano, na minha opinião, ele tem que fazer parte também da análise, né? Tanto para infração quanto para absolver o lance e dar o gol e validar o gol. Então, nesse caso, eu acho que o gol, para mim, minha opinião, legal, polêmico. Acho que é polêmico, vai ser falado muito sobre isso. Comentaristas de arbitragem vão discutir, não só comentaristas de arbitragem, mas tantos e tantos comentaristas aí, né, Brasil afora, vão falar sobre o lance. Você que não acompanhou, eu faço convite para ver o lance, assistir o lance e aí você deixa a sua conclusão. Né? Eu não vou entrar muito em polêmica, eu vou partir para a coletiva do Carpini. Vambora, tá? São Paulo FC, o canal oficial do São Paulo no YouTube. Você que é simpatizante, fã do esporte, né? Torcedor tricolor, obviamente, primeiramente deixa sua moral aí, né? Deixa sua moral, se inscrever no canal, curte o vídeo se você gostar e vambora. Vamos com as palavras do técnico Thiago Carpini. Eu acho que eu não tô com o microfone com um som muito legal, talvez fique um som estranho aí, eu vou rodar e aí a gente vai, vamos devagar, tá? Você analisa assim, de uma forma, tempo anulado, né, teve toda essa questão, você acha que o time enfrentou dificuldades aqui, né, o Mirassol muito bem montado, muito bem ali, estratégico com vocês mesmo, né? Bom, o jogo foi o que nós imaginávamos, né? Jogar aqui em Mirassol sempre é muito difícil, sempre equipes competitivas. Vale ressaltar que nós enfrentamos uma equipe que por poucos pontos também hoje não estaria jogando uma Série A. E essa continuidade, ela faz com que cria-se essa dificuldade, né, natural. O São Paulo, a gente vem no início de temporada, um período curto, muitos ajustes, muita rotatividade dentro do elenco, controlando todo o volume de carga, a gente procurando oportunizar todos para que todos estejam no mesmo nível de jogo. Então, nós procuramos entender em todos os aspectos, físico, técnico, qual que era a melhor estratégia, a melhor equipe para a partida de hoje. Então, isso é muito dentro do que veio sendo programado internamente dentro do São Paulo. Em relação ao gol anulado, eu não vou entrar muito no mérito dessa questão, porque acho que tudo que a gente fala demais acaba surtindo algum efeito, e na maioria das vezes negativo e não positivo, porque não vai voltar atrás do que aconteceu. Mas numa finalização como a do Galopo, eu acho muito difícil que a interferência de algum atleta teria feito com que o Muralha defendesse aquela bola. Então é muito interpretativo, enfim, não vou me aprofundar no caso, e a minha opinião eu acho que o gol foi legítimo. Opa, perdão aqui, gente. O áudio não tá muito legal, tá? Começa um pouco baixo, enfim, a gravação aqui não é uma crítica, tá? Ali, ó, aonde aconteceu a coletiva, foi lá em Mirassol.
Mas em São Paulo, no estádio do Morumbi, a sala de imprensa ali é bem ajeitada, é tudo bem configurado ali pro áudio ficar um pouquinho melhor, tá? Mais uma vez, não é uma crítica, tá? O pessoal do São Paulo leva o microfone e tudo mais, tenta ajustar da melhor forma, não só do São Paulo, mas de todo mundo que é visitante, né? Tentam ajustar da melhor forma possível. Não deu, então o som tá um pouquinho estranho, tá? Tá um pouquinho baixo, um pouquinho abafado, enfim. Bom, o que eu queria pegar aqui é falar do Carpini em relação ao gol. E você vê que ele fala que não vai entrar não vai discutir, não vai reclamar o lance, até porque muitas vezes isso se vira contra ele, né? De repente chororô, enfim, galera fica tirando chororô, e aí vai acontecer um lance parecido, vão falar, quando foi daquela vez, você reclamou e agora que foi o São Paulo beneficiado, você não vai reclamar. Então, existem esses problemas, né? Quando você reclama muito de arbitragem, e a gente tem equipes que reclamam muito, isso pode voltar, né? Isso pode voltar, ó. Aquela vez você reclamou, agora por que você não fala nada, né? Enfim, né? Então acho que gosto mais dessa postura de treinadores que optam por não falar da arbitragem, até porque num dia você é prejudicado, no outro você é beneficiado. Isso faz parte do nosso futebol. Isso, lamentavelmente, faz parte do nosso futebol, né? O John Textor fez ali um dossiê de quantos lances de arbitragem prejudicaram o Botafogo. Agora, ele não fez um dossiê de quantos lances favoreceram o Botafogo e ele não fez um dossiê de quantos lances, de repente, que eles acertaram por competência no primeiro turno e erraram por incompetência no segundo turno, né? Lances que eu não estou falando lances de arbitragem, chutes a gol, arremate, desarmes, isso ele não fez, isso ele não mostrou pra gente. Então, assim, é muito fácil você falar, pô, mas quanto que aconteceu, quanto que a arbitragem te beneficiou, quanto que seus caras que acertaram tudo no primeiro turno erraram no segundo turno. Então, assim, quanto que tem de erro de arbitragem? Tem muito, mas quanto tem de incompetência também, né? E quanto que teve de benefício também. Então, tudo no final se neutraliza, né? Tudo no final todo mundo é prejudicado e favorecido na mesma medida, na minha opinião, isso é a minha opinião, tá? Na mesma medida. Então, gosto mais da postura do Carpini, de, poxa, não vou. Ele deu a opinião dele sobre o lance, que eu acho que é exatamente como a minha, de que, olha, aquele gol dificilmente qualquer goleiro ia pegar, né? Então o gol foi legítimo, o gol foi legal. Essa é minha análise também. Se a gente vai entrar nos detalhes técnicos, talvez alguém chegue e fala, pô, a gente tem que ser justo. Por mais, não importa se o goleiro ia chegar ou não ia chegar. O que importa é que o Caleri atrapalhou o goleiro. E essa ação dificultou uma ação defensiva do goleiro. Então, ok, se você quer defender isso aí, concordo, eu não vou discutir, como eu falei, eu não quero entrar em polêmica. Eu só acho que assim, a arbitragem comete muitos erros por questões, porque ainda assim tem um componente humano muito forte. E eu acho que o componente humano, a sensibilidade tem que entrar em ação muitas vezes, né? Enfim, vamos embora, vamos seguir com a coletiva, tá? Deixa eu estar aqui. Carpini, boa noite. A importância do Galo voltar a jogar, ele fez no Campeonato Paulista no ano passado, até se machucar, um bom artilheiro da competição no ano passado. Voltando a atuar titular, fez gol, fez o segundo gol. A importância de ter um meia no elenco como o Galo. Muito importante, né? Assim como o Galopo também, o Nicão voltando a atuar bem pelo São Paulo. Gostei também da entrada do Nicão, participativo. O Galopo, depois de um longo período de inatividade, teve a oportunidade de fazer 10, 15 minutos no Morumbi na nossa estreia. Hoje um período um pouco maior, dentro do programado, toda a carga muito bem ajustada e controlada, e essa evolução de maneira gradativa. É um cara que sabe fazer gols, isso já é uma amostra desde o ano passado, né? Em várias oportunidades ele foi decisivo. Ganhamos mais uma opção com a entrada do Galopo, sem dúvida. Ele ainda, assim que ele atingir o seu melhor nível de jogo, por mais que fisicamente ele esteja recuperado da lesão, a gente sabe que o jogo é diferente, né? Alguns aspectos são muito específicos e é isso, ele precisa jogar, não tem jeito. E ressaltaria também a entrada do Nicão, que foi outra alternativa boa que nós recuperamos aí para a sequência do nosso ano. Cara, vamos ver se, né, falou um pouco do Nicão, foi protocolar, né, do Nicão não, do Galopo e do Nicão, né?
Foi protocolar, elogiou a volta do Galo e tende a melhorar muito o Galo, na minha opinião. Acho que é uma promessa muito grande aí um reforço para o São Paulo. E o Nicão também, que pode ser um reforço. O Nicão é um atleta que gera sentimentos mistos no torcedor de tricolor, né? Para quem não sabe, ele chegou no São Paulo, chegou ali, né, a peso de ouro, né? Porque diziam que, olha, São Paulo não pagou multa rescisória, não teve que pagar, mas teve que pagar para fazer o contrato, né? Os valores, direito de imagem e o caramba. E esses valores foram altíssimos, né? E eu me lembro que na época, eu acho que o Internacional de Porto Alegre também estava tentando contratar. E aí houve até uma brincadeira, né? Eu acompanho muito o jogo aberto e a Renata fã, né? É colorada. E houve até uma brincadeira de que o Internacional levou um chapéu do São Paulo, enfim, depois deve ter agradecido de o São Paulo ter cometido uma loucura para contratar o Nicão. Naquele momento foi um micão, com todo respeito ao Nicão, foi um micão, o Nicão foi para o Cruzeiro e agora retorna ao São Paulo. Vamos ver, cara, assim, um atleta que, como falei, gera sentimentos mistos, eu acho que ele merece uma segunda chance. Eu acho que ele merece uma segunda chance. Já não é mais um garotão, não é mais um atleta tanto de velocidade, mas eu acho que é um cara que pode agregar, né? Eu acho que é um cara que pode agregar bastante, merece uma segunda chance. O Thiago Carpini já está elogiando o atleta, então deve ter coisa boa acontecendo nos treinos e ele deve estar mentalizando alguma coisa boa para o Nicão aí dentro das suas ideias de jogo. Vamos aguardar. Acho que o torcedor tem que ter um pouquinho de calma antes de criticar o atleta. Erros vão acontecer, mas não é porque errou de repente pisa uma vez na bola, o torcedor já fica na bronca. Ei, cara, começa a vaiar. Não, acho que agora é um momento de. Poxa, teve uma primeira temporada no São Paulo muito ruim? Teve, né? Mas agora é a volta. Hoje ele encontra o São Paulo num outro momento. Aquele momento era um momento de muita pressão. Pressão por título. Então qualquer erro o torcedor pegava no pé. Existia a obrigação de sempre acertar. Agora é diferente. Não que essa obrigação não exista, mas a pressão é muito mais baixa. O torcedor tem um pouquinho mais de paciência. Então, acho que até torcedor mais corneta que de repente olha e fala, pô, tem que exigir, né? Tem que cobrar de um atleta e eu acho que tem que ser cobrado, porque o atleta ganha tanta grana, porque ele chegou, ele pediu isso, né? Ele pediu esse valor, o São Paulo aceitou pagar, o São Paulo aceitou pagar porque quis, mas aceitou porque imaginou que o retorno seria diferente. Então acho que o jogador tem que ser cobrado por isso, né? Ele pediu, o clube pagou. O problema é do clube que aceitou pagar. Agora, o torcedor tem que cobrar, né? O torcedor é auditor. Por quê? Porque se ele pediu, ele sabe o que ele podia entregar, então ele tem que ser cobrado na mesma moeda, tá? Então, mas eu acho que esse é o momento de, poxa, ele está se reambientando e é o momento que ele precisa de confiança para, ó, vamos retomar o caminho do bom futebol, reconquistar a confiança do torcedor. Então, é passo a passo, devagar. Eu acho que o Carpini tem um plano legal. Técnico, falando sobre as estatísticas, né? As estatísticas mostram o São Paulo melhor que o Mirassol, mais posse de bola, mais finalização e também mais passe, né? O que o senhor acha que faltou para vir o segundo gol e sair com a vitória? Os números, eles foram bons, reflete muito o que foi a partida, né? Uma equipe bem ajustada na parte defensiva como a do Mirassol, sempre que saía no contra-ataque, numa transição, levava um certo perigo, então nós imaginávamos que pudesse ser essa tônica da partida. Detalhes de início de temporada, né? Eu acho que mais do que dizer o que faltou para a vitória, eu prefiro valorizar o ponto conquistado, né? É mais um ponto, é mais um jogo de invencibilidade. Você conseguir controlar esse volume físico de início de temporada sempre pontuando é o melhor cenário, então é isso que a gente busca. E os detalhes de início de temporada, tivemos chances ali com finalizações, no finalzinho do jogo, algumas bolas em profundidade que poderia ter sido um pouco mais assertivo, mas está tudo dentro de um processo de um início do ano, situações a serem melhoradas e ajustadas para transformar todo esse volume ofensivo, essa posse de bola, essas situações em gols e em vitória. Mas mais do que isso, mais uma vez eu ressalto a entrega, o comprometimento do meu grupo, como esses caras correram, né, e valorizar o que foi conquistado. Bom, vamos ver só mais uma, tá? Acho que protocolar, né? Elogiando a equipe, valorizando um ponto, a invencibilidade, eu acho que isso é importante, né?
Campeonato Paulista, a gente sabe que... A gente não, né? Campeonatos estaduais, né? Tô falando paulista porque São Paulo tá jogando paulista, mas os estaduais a gente sabe como é que é, né? Muitas vezes você vai para uma cidade do interior e tem que ir de ônibus, e é uma viagem de 2, 3 horas, né? E às vezes é uma região mais quente ou mais fria, as instalações são um pouquinho mais, diria assim, precárias, né? Sem nenhum demérito, né? São um pouquinho mais humildes em termos de instalações, de recursos, enfim. Então a gente sabe como é que é. Não é uma coisa que, poxa, de repente você vai, uma horinha de carro, tá tudo certo. Não, às vezes são viagens muito longas e o interior de qualquer estado, de qualquer estadual, é gigantesco. Às vezes as estradas não tão legal, às vezes está chovendo muito, a gente está vivendo um período bastante chuvoso, então pode ser uma viagem até um pouco tensa. Então eu acho que prefiro essa mentalidade do Carpini, de, poxa, um ponto, né? De repente foi um prejudicado, mas não vou ficar remoendo isso. E ele mostra não estar remoendo isso. Acho que é um treinador que sabe que, até por ter jogado a Série B, com todo respeito, ele sabe que, poxa, um dia a gente vai estar sendo favorecido, não, a gente vai estar sendo prejudicado. E todo mundo vai passar por isso. Isso é um processo natural, não adianta ficar aqui remoendo. Vida que segue, né? Eu acho que é mais ou menos essa postura e valorizar o empate, porque foi importante, até porque saiu atrás. Não falei do lance, mas um lance pavoroso da defesa do São Paulo, né? O lance pavoroso. O rapaz subiu ali no meio da defesa para cabecear. Então tem muita coisa que tem que ser melhorada, né? Então tem as vantagens, tem as coisas boas, de repente foi um prejudicado, mas tem a coisa ruim, que precisa ser ajustado. Vamos só para mais uma pergunta e aí a gente finaliza. Carpini, boa noite. Próximo jogo contra Marcelo Neto Projeto. Próximo jogo contra a Portuguesa, pretende, de repente, relacionar a Arboleda, o Rames, e também o Rafinha? Existe alguma previsão nesse sentido? Bom, como eu disse anteriormente, a gente tem um controle de cargas e a gente está procurando seguir isso muito à risca, justamente pela quantidade de jogos e pelo elenco do São Paulo nos permitir essa rodagem no elenco, tamanha capacidade que nós temos. Então, em relação a essas três situações em específico, a gente ainda precisa entender um pouco mais agora a nossa representação a partir de quinta-feira, entender o que a gente tem de melhor para o jogo da Portuguesa e não deixar de pensar também na nossa sequência. Então, hoje foi um jogo que o Luciano descansou um pouco mais, o Lucas foi um pouco mais precavido, o São Paulo, em relação à situação dele, mas nada que preocupe, também está à disposição para a próxima partida. A gente vai analisar dentro do que foi programado, né? Vamos respeitar muito o que foi planejado internamente, isso independente do resultado, mas como eu falei na pergunta anterior, trabalhar todo esse planejamento e respeitar o que está sendo feito, conseguindo sempre somar, pontuar numa competição tão difícil, onde a gente vê o início dos clubes do interior, né? Eu acompanhei a rodada anterior, os jogos que fizeram, o Guarani, Novo Horizontino, o próprio Mirassol, então a gente sabe que o Campeonato Paulista isso é muito difícil e, como eu disse também anteriormente, uma equipe que poderia aí seguramente estar jogando a Série A do Brasil desse ano, questão de alguns detalhes, praticamente a mesma equipe que nós enfrentamos, tem uma dificuldade muito grande. Cara, aqui só para finalizar, né? Falando aqui de alguns jogadores, enfim. Mas eu acho que o fato importante não é nem quem pode jogar mais, quem pode jogar menos, enfim. Acho que o importante que ele falou é do quanto que ele tá antenado, porque assim, a gente falava do Carpini, e aí a gente vai falar, e muita gente fala, treinador iniciante, tal, começando na carreira, passando por clubes até com menos estrutura, né? Ganhou destaque ali no Água Santa, depois no Juventude e agora chega no São Paulo. Uma estrutura totalmente diferente. É uma estrutura totalmente diferente. O que ele encontra lá em termos de recursos, departamento médico, fisiologista, equipamento de exames de imagem, né? E tudo mais, o famoso refis do São Paulo, que ele encontra lá à disposição, eu acho que não é nada comparado ao que ele já viu. Por mais que ele já tenha estudado, possa ter visitado CTs de treinamento, a rotina desses exames de carga e tudo mais, ela é diferente. Uma coisa é você ver, e o Carpini estudou muito após o Campeonato Paulista do ano passado, né? Deve ter estudado muito, deve ter visitado muitos CTs, deve ter visto coisa de primeiríssima linha, de ultíssima, assim, da mais nova tecnologia da última geração.
Legal. Mas como é que você usa isso no seu dia a dia? Como é que você usa isso no seu cotidiano? Como é que você vai aplicar isso, né? Para você, de repente, saber que um jogador pode atuar mais, um jogador pode atuar menos, precisa começar devagar, é início de temporada, a carga não pode ser muito elevada, os adversários começaram a preparação antes, então eles vão correr mais, eu não posso exigir o mesmo da minha equipe. Então, acho que tudo isso pesa, né? Tudo isso pesa, assim, tô chegando num cenário, encarando uma realidade que eu nunca enfrentei, né? Que eu nunca enfrentei. Óbvio que ele enfrentou adversidades no Água Santa e no Juventude nem se fala, porque é um campeonato brasileiro. São viagens toda semana, né, que você tem que realizar. E viagens muito longas, encarando gramados muito ruins. Ali ele estabeleceu uma rotina que, pô, é condizente com a Série B. Mas aí aqui você chega no São Paulo, perdão, gente, é uma estrutura, é uma realidade totalmente diferente, né? É como se fosse um multiverso, né, do futebol. Então, é bacana ele falar isso porque mostra que ele está antenado, né? Mostra que ele está antenado. Apesar de repente, estar vivendo isso com essa estrutura, pelo menos pela primeira vez, ele mostra que, poxa, né? Ele está antenado, ele sabe o que pode ou não fazer, ele está ouvindo os departamentos e os profissionais envolvidos e está fazendo acontecer. E devagar, eu acho que ele tem que respeitar o tempo de cada um. Óbvio que todo, como eu falei, cara, assim, a gente falar em Rames Rodrigues, por exemplo, é um cara que hoje tem que ser cobrado já. Porque o ano passado ele chegou para ser um protagonista, ele foi um mero coadjuvante. Teve duas partidas muito boas, excelentes, mas ele foi um coadjuvante, né? Ele chegou para ser um protagonista, de repente, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. E, na verdade, não foi. Então fica essa questão de quando que o Rames vai jogar, quando que ele vai jogar em alto nível. Ele estava jogando bem na seleção colombiana. Ele teve atuações diferentes na seleção colombiana. Então por que ele não repete isso no São Paulo? Então são questionamentos que tem que ser levantado pelo torcedor e o torcedor tem que cobrar, obviamente que de forma respeitosa, dentro de um limite, né? Mas tem que cobrar. É um cara que veio para ganhar um salário altíssimo, talvez um dos maiores, se não o maior salário do elenco, e tem que ser cobrado. Agora o Carpini não, eu estou olhando, os exames dele apontam isso. É um jogador muito caro. Eu não posso arriscar perder um jogador que custa tanto, um jogo que eu vou colocar ele para correr que nem maluco, num gramado muito ruim, um calor excessivo, e o cara se lesionar e ficar fora da temporada, né? Então, ele tem que fazer isso. Agora, o torcedor tem que cobrar do jogador. De, poxa, quando é que você vai jogar bem? Por que na Colômbia você consegue? Por que você não consegue? Né? Enfim, né? São tantas outras nuances e tantos problemas. Vou finalizar por hoje, tá, gente? Como eu falei, não tinha ouvido ainda com vocês o Thiago Carpini, mas eu gosto muito do Thiago Carpini, um treinador sempre muito centrado, muito tranquilo, não entra em polêmica, não entra em gritaria. Acho que está focado, acredito que vai fazer um bom trabalho no São Paulo. Obviamente que só o tempo vai dizer, é início de temporada, é o Campeonato Paulista, mas eu vejo um início bastante interessante, tá? Do Carpini no São Paulo. Eu vou finalizar por hoje. A gente vai ter a rodada do Campeonato Paulista hoje, tá? A gente vai acompanhar o máximo que der para falar um pouquinho, mas ainda assim, né? As principais camisas, sem ainda os seus principais jogadores, então a gente, né? Fica naquela de, com todo respeito, tá, gente? Com todo respeito. A gente fica naquela de, pô, não dá aquela empolgação ainda, tá? Mas a gente vai acompanhar devagar e a gente vai falar de tudo um pouco, tá? Vou encerrar por hoje. Você que nos acompanhou, resiste até agora, deixa uma moral pra gente, tá? Agradeço demais, um forte abraço. E daqui a pouco nós estamos aí de volta, tá? Tem feriado de São Paulo amanhã, tá? Então, muita gente de São Paulo vai ter feriado, vai ter final. Então, você que não vai fazer nada, não vai viajar, tem a final da Copinha, né? É sempre um espetáculo para torcedores, secadores, enfim, por aí vai. Isso é por hoje, muito obrigado. Ótima véspera de feriado e ótimo feriado, porque amanhã a gente não grava também, tá? Forte abraço e tchau.